Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Meus alunos sabem muito pouco sobre Estados Unidos. E agora a gente vai dar início a uma sequência aí de 7 aulas sobre Estados Unidos, tá? Que é o país que hoje, talvez em geografia, a gente tem muito assunto para tratar. Eu acho que eu conseguiria ficar um bimestre falando só de Estados Unidos, de geografia física, de geografia humana, de geopolítica, né, envolvendo aí os Estados Unidos. E como eu disse, né, eu preparei aí uma sequência de 7 aulas sobre os Estados Unidos, e essa primeira aula tem o tema mais simples e mais singelo, né? Por que, que a gente tem que estudar Estados Unidos? Por que é importante entender, né, a formação dos Estados Unidos, as características dos Estados Unidos e o papel dos Estados Unidos no mundo contemporâneo? Então, eu elenquei aqui alguns motivos, né? Estados Unidos é hoje o país que tem o maior PIB do planeta, né? Algo em torno aí de 21 trilhões de dólares, tá? Lembrando que PIB é o produto interno bruto, né? A soma de tudo aquilo que o país produz em um ano, tá? Então, tá lá na frente, né? Comparado aí com o segundo lugar, que é a China, pelo menos por enquanto, a gente já fala disso. É o país que tem as marcas mais valiosas, as empresas mais valiosas, né? 7 entre as 10 empresas mais valiosas do planeta são dos Estados Unidos. É o país hoje que ostenta, né, o maior orçamento militar, que faz mais gastos militares no planeta. É o país que tem um grande sistema de bases militares espalhadas aí pelo planeta Terra. É o país com a maior marinha de guerra, é o país com o maior programa espacial e é um país que historicamente, né, usa seus gastos públicos, principalmente nos setores militar e aeroespacial, né, como indutores aí para o processo de desenvolvimento econômico. E por fim, né, o Brasil está na área de influência dos Estados Unidos. E como se isso não bastasse, né, historicamente, o nosso país sonha em ser uma espécie de Estados Unidos do Sul. Então vamos dar uma olhadinha aí em todas essas características. Hoje, os Estados Unidos é o país com maior PIB, tá? Algo em torno aí de 21 trilhões de dólares. Tá? O segundo concorrente, a China, tem 2/3 disso, em torno de 14 trilhões de dólares. Só que percebam o seguinte, a velocidade, né, do crescimento da economia chinesa ela é maior do que a velocidade do crescimento da economia estadunidense. Então, logo, né, a economia chinesa, expectativa que em 2030 a China passe a ter um PIB maior que os Estados Unidos. Então, a gente já vê aí, né, acontecendo algumas tretas envolvendo China e Estados Unidos, guerra comercial, interesses diplomáticos, enfim. Esses países já estão, né, disputando aí, né, uma espécie de guerra fria, né, pelo menos do ponto de vista econômico e talvez no futuro aí uma guerra fria do ponto de vista militar. Só que hoje os Estados Unidos são o país mais estruturado, né, do ponto de vista militar, e a gente já vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Segunda coisa, né, eu peguei aqui uma lista, né, das marcas das empresas mais valiosas do planeta, né, e 7, né, de 10 empresas, das 10 primeiras, são empresas estadunidenses. Notem que a maioria são empresas de tecnologia, que produzem coisas imateriais, né? Aquilo que o Google, que a Microsoft produz, né, que são as informações, o uso, a gestão de informações, né, é um conhecimento imaterial, né? Eles vendem coisas que a gente não toca, tá? Então isso é uma coisa para a gente perceber um pouquinho da importância do conhecimento, né, para agregar valor a produtos, inclusive a produtos imateriais.
Aqui eu peguei um gráfico, né, de despesas militares, né, os países, né, de acordo com seus gastos militares. Tá? Os Estados Unidos é o primeiro, ó, em 2018 gastou quase que 650 bilhões de dólares, tá, na manutenção das suas forças armadas. E o segundo lugar, a China, né, 250 bilhões de dólares. Então, a China ainda tem que investir bastante para chegar no grau de investimento militar dos Estados Unidos. Né? Porque toda a estrutura militar que os Estados Unidos têm, né, ela custa muito caro. Então aqui vocês têm, né, distribuído, depois em casa, vocês podem dar pausa aí no vídeo, olhar com calma, né, as 5, né, forças armadas, né, em número de equipamento, em número de soldados, aviação militar, aviação de combate, enfim, tem uma série de dados aí para a gente ver, né, o poderio militar de cada país. E hoje, né, o grande destaque são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o maior sistema de bases militares espalhadas pelo planeta. Então precisa de um orçamento gigantesco para manter soldado, para manter instalações militares, né, em vários lugares do mundo. Tudo que está aí vermelhinho são países que têm, né, algum tipo de alocação militar dos Estados Unidos, presença militar dos Estados Unidos. Aí tem graus, né, vai ficando mais escuro na medida que aumenta aí a quantidade de soldados. Esse daqui é um outro dado interessante que ele traz uma expressão que ela é recente, uma expressão que surge no governo Obama, a questão dos lily pads, né? Lily pads seria almofada de lírio, né? É um eufemismo militar para base, né? Então eles dão o nome de lily pads, né, para pequenas bases militares com o potencial de, se necessário, expandir. Então eram bases pequenas, né, que dependendo da situação, né, o governo dos Estados Unidos poderia expandir. Note que tem aqui os lily pads declarados e os lily pads não confirmados, mas a presença militar dos Estados Unidos em terra está em todos os continentes. Assim como, né, a presença militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm hoje em funcionamento 6 frotas navais. São compostas aí por submarinos nucleares, porta-aviões, né, destroyers, que são aqueles barcos cheios de canhões. Enfim, os Estados Unidos têm uma estrutura militar capaz de levar a guerra, né, ou proteger aí os interesses dos Estados Unidos no mundo todo. Tá? Aqui também é uma outra informação, né, sobre presença aí, né, de bases militares, presença das frotas navais, né, a concentração e distribuição dessas tropas. Para quem gostar dessa parte militar, né, tem aqui um descritivo, né, com todos os navios da Marinha estadunidense. Né? Inclusive eles têm porta-aviões movidos a energia nuclear, né, que é um destaque aí nas marinhas do planeta. Além disso, os Estados Unidos têm a sua agência espacial, né, que é a NASA, responsável por pesquisas aí envolvendo, né, o espaço. E lembrem-se que o conhecimento do espaço também é um conhecimento para a guerra. Né? O mesmo foguete que leva o homem à Lua, que coloca satélites em órbita, ele pode ser transformado, né, num míssil para lançar uma ogiva nuclear de um lugar para outro do planeta. Então, conhecimento espacial também é conhecimento militar. Tá? Além disso, né, a tecnologia de GPS ela foi construída, por exemplo, né, para garantir, para usar menos bomba e garantir que o míssil acertasse realmente o alvo. É só um exemplo dentre tantos. Né, esse último mês também, né, foi confirmado aí o sucesso da chamada aviação espacial privada, né, a SpaceX, uma empresa privada dos Estados Unidos, né, fez aí o primeiro voo tripulado com sucesso até a estação espacial, né, e tem uma outra empresa privada também do cara da Amazon, lá, o Jeff Bezos, a chamada Blue Origin, perseguindo esse mercado também. Né, seriam 2 empresas dos Estados Unidos e que contam, né, com uma ajudinha aí do Estado americano. Né? O
governo dos Estados Unidos ele colocou muito dinheiro nessas empresas para viabilizar o negócio. Tá? E, historicamente, né, tanto a NASA quanto, né, o Pentágono, que é o Comando Militar dos Estados Unidos, eles são grandes indutores do desenvolvimento. Né? Todos esses 650 bilhões de orçamento militar, mais o dinheiro, né, que o governo coloca ali na NASA, são gastos, né, para desenvolver armas, para desenvolver tecnologias, né, seja voltadas à exploração do espaço ou à guerra, mas que num longo prazo essas tecnologias se transformam, né, em produtos de uso civil. Eu só vou citar aí internet, radar, né, o sensor de ré dos carros é um tipo de radar, tá? Telefonia celular, enfim, velcro, né, usado pelos astronautas para prender coisas lá no espaço. Enfim, tem uma série de produtos que eles são criados para resolver problemas específicos, né, do setor militar e do setor aeroespacial que se transformam, né, em produtos de uso civil, gerando um monte de royalties aí para as empresas dos Estados Unidos. Por fim, né, as influências dos Estados Unidos no Brasil. Nós somos um país, né, de grande dimensão territorial na América do Sul e a nossa organização estatal, né, ela copia bastante da organização estatal dos Estados Unidos. Né? Nós somos também uma república federativa, os nossos estados são federações, embora eles não tenham o grau de autonomia que os estados dos Estados Unidos possuem. Tá? A gente está na área de influência direta dos Estados Unidos, né? A gente está no quintalzão dos Estados Unidos, que é o continente americano, e aí, ao longo da história, né, os Estados Unidos exercem sobre a gente uma série de influências. Né? Influência cultural, né? A gente recebe um monte de filmes de Hollywood, um monte de produtos, de ideias. Né? A gente comprou um pouquinho do American Way of Life. Né? Eu pus aqui o Zé Carioca da Disney, né, que é um personagem para representar aí o brasileiro, para atrair, né, o público brasileiro para a Disney. Historicamente, a gente tem aí a doutrina Monroe, né, lá atrás, na América para os americanos. Né? Lembre-se que os Estados Unidos foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil e fez isso, né, interessado em acordos comerciais. Tá? Além disso, a maioria das multinacionais que atuam aqui no Brasil são dos Estados Unidos. Então a influência econômica dos Estados Unidos no Brasil ela é gigantesca. E por fim, né, a gente teve uma grande influência dos Estados Unidos militar, né, ou interferindo de alguma forma, né, politicamente em eleições, na formação de governos na América, de maneira geral, e no Brasil não foi diferente. Né? Tem alguns documentos que mostram que em alguns momentos, tipo ditadura, golpe de 64, né, que implantou a ditadura militar, havia, né, algum nível de interferência dos Estados Unidos no Brasil. Né? E mais recente, o caso Snowden, né, veio mostrar, por exemplo, né, que o governo dos Estados Unidos espionava, né, o governo brasileiro. Por fim, né, a gente tem uma espécie de sonho. Né? Historicamente, desde o período republicano, a gente sonha em ser uma espécie de Estados Unidos do Sul, né? E, de certa forma, exercer uma espécie de influência, né, em outros países aqui da América do Sul e explorá-los, né, ou usá-los de acordo com os nossos interesses econômicos. Tá? E aqui eu coloquei, né, dois exemplos logo da Primeira República. Né? A primeira bandeira republicana do Brasil ela foi inspirada na bandeira dos Estados Unidos. Depois os caras acho que falaram, não, muito puxa-saquismo, vamos voltar ali para o design antigo e vamos pensar alguma coisa em cima dela. E na época, né, quando o dinheiro era o réis, né, estava ali nas notas, né, República dos Estados Unidos do Brasil. Hoje a nossa Constituição mudou o nome do país, né, somos a República Federativa do Brasil. Mas a inspiração, influência,
dos Estados Unidos sobre a gente é bastante grande. Para quem se interessar, tem aí, né, duas notícias interessantes aí sobre, né, a conquista do espaço aí, melhor, conquista do espaço é uma expressão muito forte, né, mas sobre a evolução dessa empresa privada chamada SpaceX e a ajudinha que o governo dos Estados Unidos deu a ela. Gente, por agora é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.